Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e é com muita alegria que em mais uma semana nós teremos a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre os temas relacionados à medicina veterinária especificamente, né? Hoje vamos falar sobre problema sério, vamos falar sobre neoplasias em animais, em pequenos animais, em aves, não é? Em cães, em gatos. Mas para isso nós temos aqui um especialista que volta ao nosso programa, professor doutor Alessandro Rattaca, docente da Universidade de Marília, volta para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, que é um tema sério, complicado, mas necessário, né, o conhecimento sobre o assunto para os proprietários de um modo geral também entenderem mais sobre esse tema. Professor Alessandro Rattaca, seja bem-vindo ao Saúde Animal, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, é sempre uma alegria, tudo bem? Tudo bem, boa noite, eu que agradeço o convite, uma alegria realmente estar aqui, a gente já se sente da casa, né? É sempre muito bom estar aqui conversando sobre assuntos que vão levar informação para a população, né? Tá levando informação, tá levando conhecimento e divulgando um pouco do que a gente faz lá na Universidade de Marília. E principalmente quando a gente percebe o interesse do público, né? Cada vez maior esse interesse em relação não só à estética dos animais, mas os problemas, as condições, né, do dia a dia, as doenças que acometem esses animais. Mas quanto mais a gente tiver informação e ficar consciente, a gente vai cuidar melhor deles, não é? Realmente. Eu acho que uma coisa que mudou um pouco a forma como os proprietários têm abordado os seus animais, né, que hoje são tidos até como membros da família, é justamente a globalização, né, a internet que traz muita informação. Tem muita coisa errada, tem muita coisa que não tem fundamentação científica, mas assim, de uma maneira ou de outra isso foi benéfico porque trouxe mais informação, colocou o proprietário mais a par das doenças, colocou ele a par também dos tratamentos. Então, assim, tem sido interessante a forma como os clientes têm lidado com seus animais e tem sido interessante até a forma como eles procuram o tratamento, né? Eles às vezes já chegam buscando um tratamento ou dizem já ter visto alguma coisa, querem saber, querem se informar. E querem até prevenir, que é o melhor. A prevenção sempre é a melhor coisa. Saber como prevenir. Sem dúvida. Isso é né? Isso tem sido uma constante lá no Hospital Veterinário. E consequentemente a valorização do profissional, né, da medicina veterinária, o médico veterinário, né, a importância dele diante desses fatos, né, a importância na prevenção, no tratamento, na cura, né, no bem-estar do animal de estimação, que hoje não é só mais o cachorro e o gato. Pois é, sem a menor sombra de dúvida. Acho que o profissional médico veterinário tem crescido muito, né? Do ponto de vista não só dos cuidados com os animais de companhia, mas também a parte de saúde pública, que está diretamente relacionada à profissão. E eu acho que isso só traz benefício. Quanto mais informada é a população, quanto mais conhecimento eles têm dos seus direitos e até, obviamente, das possibilidades terapêuticas que existem para os seus animais de companhia, isso exige mais do profissional, enquanto um profissional que tem que estar sempre reciclado, tem que estar sempre atualizado. As especialidades são hoje uma realidade, já não tem mais sombra de dúvidas, né? Então tem os especialistas em pequenos, tem os especialistas em cardiologia, tem os especialistas em patologia, oncologia, ortopedia, odontologia. Então assim, isso é realidade já, tem se exigido mais do profissional, né? O profissional que não se atualiza, o profissional que não vai buscar informação, esse está fadado a, vamos dizer assim, ter sérios problemas, não só problemas do ponto de vista de tratar os seus pacientes, mas também hoje em dia a gente tem ouvido falar muito mais ações contra profissionais. E o próprio, né, o cliente em si, o proprietário do animal já escolhe. Né? Ele mesmo já faz um juízo de valores, né? Ele já pergunta, ele já sabe reconhecer, ele está bem informado, então ele vai escolhendo e é uma seleção natural. Isso acontece, isso tem acontecido com mais frequência, né? Se aumenta a responsabilidade,
aumenta também o seu, vamos dizer assim, know-how do que você tem que conhecer, de como você tem que lidar aí com os diferentes tipos de casos para você poder dar o melhor atendimento, né? Passar credibilidade para o cliente, porque assim, uma vez que você quebra a relação médico-paciente, quebra a confiança, fica difícil depois de dar sequência. É complicado. Então, sempre com transparência, sempre com profissionalismo, isso é uma coisa importante. E na verdade deixa a profissão ainda mais dinâmica e mais especial, né? Porque muda a rotina, exige-se muito mais desse profissional, então acho que atrai muito mais aqueles que não querem algo monótono. Né? Não, é muito dinâmico, isso sem a menor sombra de dúvida, é muito dinâmico. Tudo muda muito rápido, novas técnicas aparecem, novas modalidades terapêuticas surgem, novos diagnósticos surgem, né? Doenças que não existiam até 5, 10 anos atrás, hoje são realidade. E a prevenção e o prognóstico, né? Que é uma coisa importante quando a gente fala de neoplasia, ele está muito em moda hoje, justamente porque como tem os novos profissionais, né? Chamados de oncologistas veterinários, eles precisam de um bom laudo, precisam de um bom serviço de diagnóstico, isso é fundamental, para poder depois dar segurança para o cliente. Porque todo cliente, todo animal que tem uma neoplasia, o cliente sempre quer saber o que vai acontecer com esse paciente. O que vai acontecer com esse paciente? Né? Como é que nós vamos tratar? Existe tratamento? Ele vai sobreviver? Qual é a qualidade de vida que esse animal vai ter? Então essas são perguntas que... porque são fases, né? São fases. Sim. Primeiro, né, o diagnóstico, depois esse primeiro contato com o proprietário, passado, né, esse abalo, que é realmente uma situação difícil, depois o segmento, né, do tratamento em si, dos rumos que todos juntos vão tomar. Né? Hoje, eu digo assim, é difícil o profissional trabalhar isolado. Não existe isso. Existe todo um conjunto de profissionais, então tem que ter uma inter-relação muito grande, né? Tem que ter vamos dizer assim, uma sintonia muito grande entre os colegas para que aconteça o diagnóstico da melhor forma possível, a terapêutica da melhor forma possível e, se for o caso de não ser possível a terapêutica, a decisão mais extrema da melhor forma possível, para todo mundo estar tranquilo, consciente que aquilo lá foi feito de uma forma transparente, de uma forma competente e que todo mundo vai ficar, eu não diria satisfeito, não dá para falar essa palavra, mas pelo menos vai se conformar que foi feito tudo o que era possível e chegou o momento de tomar uma decisão mais difícil. Acho que essa é a sensação mais importante, né, para o especialista, o profissional e o proprietário também. Né? Essa sensação de que foi tentado de tudo. Exato, isso é o que nós costumamos fazer lá dentro da faculdade, né? Existe uma equipe muito bem afinada lá dentro. Então, o pessoal da cirurgia, nós temos um relacionamento muito próximo. A professora Cláudia Fonseca, ela é uma excelente oncologista, excelente cirurgiã. O professor Paulo Escorsato também, da mesma forma. E nós estamos sempre em contato. Nossa parte de patologia clínica, que é a parte laboratorial, tem uma colega que foi recém-chegada lá na faculdade, extremamente competente. Ela já esteve aqui no programa. A doutora Tatiana. Perfeito. Graça. Então, assim, isso é muito importante. Porque todo mundo consegue se comunicar de uma maneira eficiente e, a partir daí, isso é conseguido, a gente consegue passar isso para o proprietário de uma maneira também tranquila. Né? Então, existe assim, toda às vezes acontecem reuniões onde são discutidos os casos para tentar se definir o que vai ser feito. Então, assim, tudo muito bem conversado, tudo muito bem estudado. E muito bem estruturado. Né? Bom, isso não tem nem o que falar, né? A estrutura da instituição é magnífica. Nós temos algumas imagens, né, para quem está em casa entender, para começar a entender o que é neoplasia. Eu tentei trazer algumas imagens mais tranquilas, justamente porque às vezes aparecem algumas coisas. E assim, acho que é importante a gente comentar, até por conta das imagens, quanto mais precoce for procurado o médico veterinário, o atendimento médico veterinário, melhor é para o paciente. Então, assim, não esperar muito tempo. Se você observou alguma coisa que não está cicatrizando, então, por exemplo, igual nesse animal, né, que tem as lesões na ponta da orelha, essa lesão não cicatriza, esse processo vai se arrastando. Por que chega a esse ponto? O que aconteceu? É que, na verdade, é uma neoplasia, né, é um câncer.
Então, assim, começa uma lesão pequena, um machucado pequeno na ponta da orelha, essa lesão vai aumentando gradativamente, não cicatriza, então passa aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, então é uma região não comum adianta ficar esperando. Muito comum, eu fiz questão de colocar essa imagem justamente porque é de um animal de pelagem clara, de pele clara, né? Os gatos. Exposição ao sol, então? Sim. Da mesma forma que o ser humano, os animais também sofrem as consequências da radiação solar. Mas é muita exposição para acontecer isso? Não, esse animal não é um animal normal? Não. Uma exposição normal, não há necessidade. E existem alguns animais que têm o costume de ficar deitado com a barriga para cima tomando sol. Né? Então, assim, o pitbull branco, né? O mesmo boxer que tem a pelagem mais clara, animais de pele clara, tem que se tomar um cuidado. E é um animal com uma idade avançada ou não, pode acontecer? Normalmente a neoplasia é uma doença de animais mais velhos. Entendi. Mas hoje nós temos observado a ocorrência dela cada vez mais cedo. Então, por exemplo, tem animais com 4, a gente não via isso há algum tempo atrás, mas hoje animais, por exemplo, com 4 anos de idade, às vezes aparecem com câncer. 3 anos de idade aparece com câncer. Já são sinais dos tempos mesmo, né? Condições climáticas. É uma realidade. Eu acho que assim, a radiação solar tem acontecido de uma maneira mais forte e talvez os cruzamentos, né? Exato. Aí entra a questão genética também. Sem dúvida. Ok, vamos na sequência aqui, né, para acompanharmos um pouquinho desses exemplos, que são realmente imagens que é inevitável, né? A gente fica... vai chocando um pouquinho, porque, mas isso é importante para alertar. Sim, como eu falei, peguei as imagens menos agressivas, assim, mas que demonstram realmente que acontece alguma coisa de errado, né? Então, por exemplo, outro animal de pele clara, se você perceber ali na região do abdômen dele, a pele dele é branca, né? É despigmentada, então animais desse tipo não deveriam ficar expostos ao sol. Então, da mesma forma como uma criança ou como qualquer ser humano, né, das 8 até as 10, 9 horas da manhã, retire ele do sol, põe para o lugar onde pega sombra, ou depois das 4 horas da tarde. Esse período entre meio-dia, vamos colocar lá, meio-dia até as 4 da tarde, o animal não deveria ficar exposto ao sol. Porque acontece esse tipo de problema. E hoje eu quero aproveitar até para fazer aqui um desabafo, porque a gente tem visto muitas pessoas levando animais para lugares cada vez menores, né? Sim. Então eu tenho um exemplo de uma sacada de um prédio que é minúscula. Eu quase não consigo ter acesso à sacada, porque é assim, tem só de enfeite, né? E aí uma pessoa que está lá com seu animal numa casinha e deixa aquele animal, ele está sendo criado praticamente numa sacada de um prédio, que o animal é quase maior que o tamanho da sacada, né? Então, ali não tem como se proteger do vento, né, do sol que bate naquele lado ali do prédio. Se bater sol a tarde toda lá, vai ficar exposto ao sol. Isso é a gente posse pode considerar irresponsável. Maus tratos, né? Seria posse irresponsável. Uma quantidade de espaço adequado para cada animal, não tem? É como você tem 1000 gatos dentro de uma casa. Não, mas aqui pelo menos ele está sendo bem cuidado. Não está, não é? Não. Então isso a gente tem que levar em consideração. Porque falar, mas como que o animal fica tão exposto assim ao sol? Às vezes ele não tem para onde correr, né? Tem um quintalzinho minúsculo, ou uma sacada, um lugar que ele não tem para onde correr. Não tem como ele se proteger. Não é? Né? Então não é que às vezes ele até queria sair, porque também o animal tem uma inteligência natural. Ele não vai ficar fica lá. Um tempo, depois ele... Sim, ele não vai ficar lá submetido ao calor e ao sol à toa. Muito bem. Passado o desabafo, vamos seguir. É que realmente incomoda, né? Quando a gente vê assim essas situações Tem que se pensar na qualidade de vida que vai se dar para o animal antes de você ter um animal, né? Adotar um animal ou adquirir um animal, que é uma coisa muito mais séria. Você tem que pensar nas condições que você vai ter para cuidar desse indivíduo. E ainda quer que ele se adapte. Às vezes ele chora, aí você vai lá e grita. Não, isso fica quieto. Isso como não você acontece. Tá lá querendo espaço para correr, Não, brincar? isso não acontece. Por isso que tem que pensar muito bem antes de você tomar essa decisão, porque depois que você adquire o animal ou que você adota esse animal, ele é para sempre, né? Não tem como pode fazer você denúncia? se livrar dele. Pode claro, isso é possível. Né? Inclusive nós tivemos algum tempo atrás, me fugiu o nome da delegada, ela esteve lá conversando conosco, tem até uma divisão da Polícia Civil que investiga e trata tem, né, dos maus delegacia tratos. específica. Sim, aqui em Marília tem também, tem um pessoal que cuida especificamente dos maus tratos. Tem a Polícia Ambiental e tem o pessoal da Polícia Civil, que agora me perdoe, me fugiu o nome, mas vamos trazer para existe isso sim. Vamos seguir então no assunto aqui para não perder o foco, vamos lá. Para demonstrar, eu trouxe de outras espécies também, para demonstrar que a neoplasia não acontece apenas em animais de companhia. Né? Existe também nos animais de produção, aí no caso em um equino,
Existem em bovinos, existem em aves, e eu trouxe também uma imagem de um silvestre, justamente porque hoje a gente tem visto, se quiser passar a imagem... Pode ir passando? Pode Vamos passar lá, na imagem. próxima. Vamos passando, até porque o tempo aqui, olha, vai que vai, né? Essa imagem é importante porque o diagnóstico, embora eu tenha mostrado as imagens das lesões, a gente só chega no diagnóstico a partir dessa imagem aí, que é a imagem do microscópio, que é como nós iremos fazer o diagnóstico. O diagnóstico a nunca... imagem normal e do que não está normal. Exato. A gente nunca faz diagnóstico apenas olhando igual as imagens anteriores. Os diagnósticos que estão sendo apresentados aqui, eles foram obrigatoriamente diagnosticados através da microscopia. Entendi. Pode passar a imagem? Pode passar. Isso, né? Eu trouxe essa imagem, é um papagaio, uma amazônia estiva. Isso. Deus. E hoje existe, né, muitas pessoas, existem colegas que já fazem essa especialidade, que são os animais silvestres, clínica de animais silvestres, cirurgias de animais silvestres. Né? Quero mandar um abraço aí para o Dr. Jaime, para a doutora Laís, que eles trabalham muito bem com silvestres. Né? Então, assim, calopsitas, hamster, porquinhos da Índia, né? Enfim, toda a gama de animais, os répteis também, né? Que tem gente que tem aqueles... cada vez mais comum, né? Que são o nome agora, os lagartos, né? Isso, as iguanas. Né? Tem cobras. Então, assim, independente da espécie, eles também são sujeitos. Especificamente? Esse ali embaixo do dedão dele, ali, né, na região do peito dele, tem uma massa, uma grande massa, que justamente é uma neoplasia de tecido adiposo, de gordura, e isso, nos papagaios, ela vai acontecer por causa de uma alimentação inadequada. Então, para ver a importância do profissional, inclusive com os silvestres. Então, quando você vai na casa de alguém e vê que ele tem um papagaio, ou uma calopsita, ou um periquito, normalmente o que ele vai dar? Semente de girassol. Né? Ou então, ele adora o pãozinho molhado no café. A gente já escuta. Normalmente é isso que a gente escuta falar. E não é a alimentação adequada. Tem que ser feita uma alimentação toda balanceada. O organismo. Não é porque fala, mas desde pequenininho ele está comigo. Não é porque... Não é isso. Não é o organismo dele. Então, ele desde pequenininho, porque deram para ele. Desde pequenininho ele tem que comer a comida correta. Claro. Né? Fruta, uma alimentação balanceada. Hoje já tem rações específicas para os animais silvestres, então tem que se tomar cuidado. E essa é uma neoplasia de animal silvestre. Olha, que é a mesma neoplasia desse cão, né? Que se quiser passar, que é uma neoplasia felizmente uma neoplasia benigna, que é uma neoplasia de células adiposas, a gente chama de lipoma. Então é uma boa notícia, né? Porque tem essa alternativa, né? Pode acontecer, de repente, não necessariamente... Daí a importância de se fazer o diagnóstico. Nem sempre as neoplasias são malignas. Nem sempre esse animal está condenado, muito pelo contrário, e mesmo quando elas são malignas, existem tratamento, diferentes tipos de tratamento, e isso é realidade. Ali um outro animal com nódulo, então assim, detectou um nódulo no paciente, no cão, ou no gato, ou no periquito, enfim, qualquer animal que seja seu animal de estimação. Mas tecnicamente paciente, né? Sim, se ele tem um problema, ele é um paciente. Sim. Né? Deve procurar o auxílio médico veterinário. Ai, meu Deus. Ali um equino, outro equino, né? Então, normalmente são animais de alto valor zootécnico. Esse aí era um animal da raça árabe, né? Registrado. Isso aqui é lá da Unesp de Botucatu, na época que eu estava fazendo meu doutoramento. E tem um grande valor. Ele acaba... o proprietário acaba perdendo uma grande monta. E isso, se for diagnosticado precocemente, ainda mais um animal que é tratado para a prova, ele está sempre sendo supervisionado, monitorado, tem que ser procurado essa neoplasia é relacionada à atividade dele em provas ou não? Não. Essa daqui não. É mais relacionada à raça. E olha que bem tratado, bem alimentado, né? Olha a conformação do animal. Né? Então não acontecer. Pode esperar muito tempo. Grande problema quando elas acontecem dentro da boca, né? Porque o animal, diferente da gente, se fosse lá, abre a boca, nós abrimos a boca para o dentista. Já o gato, o cachorro, não tem isso. O gato pior, né? O gato é muito difícil. Então, tomar o cuidado se esse animal não está se alimentando bem, se esse animal
está hesitando em receber o alimento, não consegue mastigar, você percebe uma dificuldade, procure o colega, fala, parece que ele não está conseguindo se alimentar adequadamente. Sempre, isso a gente frisa para os alunos e frisamos também para os profissionais, para os colegas e para o público. O diagnóstico só é feito a partir do exame microscópico. Se não fizer o exame microscópico, não tem diagnóstico. E eu trouxe algumas alterações que parecem neoplasia e não são neoplasia. Né? Então, por exemplo, aí na cabeça desse cão, um cão jovem de 2 anos de idade, tinha um nódulo bem evidente, dá pra gente enxergar lá na região da cabeça. Bateu a cabeça. Parece um galo, não é? Né? Pode passar a próxima. Esse outro animal, ele veio da Bahia. Olha que um animal, né, vamos dizer assim, gordo. E ali na região próximo à mandíbula, se quiser passar o próximo que tem o detalhe, isso, a gente consegue ver um nódulo, um grande nódulo na região submandibular. Quem olha isso aí pensa que é um nódulo, pensa que é uma neoplasia. É um nódulo, claro que é, mas parece que é um processo neoplásico e não é. E é por isso que eu chamo a atenção, porque é uma doença que nós já viemos comentar aqui anteriormente, que é a leishmaniose. Sim. Então a leishmaniose, ela tem uma apresentação, vamos dizer, muito heterogênea. E isso tem me assustado. Olha que eu faço diagnóstico já... Porque ela vai se manifestando das mais diversas formas e cada formas. uma mutação, parece, eu tenho visto apresentações de leishmaniose que não tem nada a ver com leishmaniose. Por exemplo, essas duas que eu acabei de trazer, que são nódulos, né? Então, deve ser investigado. Isso significa até uma mutação mesmo? Na verdade, eu não saberia te dizer exatamente por quê. Novo. Porque realmente é uma coisa que alguns autores relatam isso como sendo um granuloma, né? Como forma uma reação localizada e por isso que faz um nódulo. Mas assim, tem chamado a atenção, animais às vezes sem nenhum tipo de sintoma, aparece com um nódulo, você vai... E olha que eu tenho já um pouco de experiência. É um perigo, porque a contaminação fica ainda muito... A gente vai procurar aquilo lá como sendo um processo neoplásico e para surpresa, às vezes, da gente... Quer dizer, ele não tem aqueles outros sintomas clássicos. Não tem. Enquanto isso, ele pode ser picado pelo mosquito, continua sendo picado, transmitindo. Quer dizer, né, a seriedade é muito maior, a gravidade. Depois, quando aparece o tumor ou algo, né, que pode demorar? Pode demorar. Quanto tempo ele já não foi? E aí a importância do diagnóstico. Né? É importante se fazer o diagnóstico. Então, se o animal tem um nódulo, né? Vulgarmente o pessoal fala, está com caroço. Então apareceu um caroço que ele não tinha, vai procurar o profissional, vai procurar o seu médico veterinário, que com certeza o colega vai solicitar algum tipo de quando procedimento. ele fica visível dessa maneira, né, porque ele pode começar menor e aí se você não tem contato físico com o animal, você não percebe, que a gente sempre fala. E aí quando fica exteriorizado, né, também já pode ser tarde. A importância de você fazer o diagnóstico precoce, vamos dizer nódulo pequeno, de meio, 1, 2 centímetros, é super importante. Por quê? Porque na hora de se fazer, se for um câncer, provavelmente vai ser feita uma remoção cirúrgica. E você fazer a remoção cirúrgica de um pequeno nódulo, de meio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, é muito mais fácil, é muito mais rápida a recuperação desse paciente. Seguro. É muito mais seguro, porque a cirurgia vai durar menos tempo, esse animal vai ficar menos tempo sob efeito de anestesia. Menos exposto. Não é? Então, é tudo muito mais rápido, fácil, seguro e benéfico para o paciente. E o inverso é verdadeiro. Quanto maior o tamanho da lesão, mais difícil vai ser a aproximação cirúrgica, a abordagem cirúrgica, mais longa será a anestesia, porque isso vai durar um tempo maior. Maior vai ser a lesão e mais demorada a recuperação. Até porque ele já fica fragilizado, né? Tanto tempo já com esse problema, o organismo dele já está desequilibrado, ele sendo submetido a uma cirurgia, quer dizer... Isso que você disse é a mais pura verdade. Quando o animal ele fica muito tempo e a lesão é muito grande, isso começa a gerar outros problemas em outros locais do organismo, que a gente chama isso de síndrome paraneoplásica, que vai ser mais complicado para o profissional que trabalha com esse animal lidar com ele. Então, assim, a prevenção, detectou alguma coisa errada com o seu animal, pega esse animal, leva para o veterinário e o colega vai dar o andamento da forma mais adequada possível. E lá na faculdade, nós temos profissionais, olha, todos os que eu estou pensando aqui na minha cabeça agora, são profissionais
com mestrado, doutorado, com muito tempo de experiência dentro da área de medicina veterinária e tem com muita paixão pela profissão, isso. antes de Sim. tudo, que é o que a gente percebe lá no hospital veterinário, né? Sem a dúvida. paixão, dedicação total. Sem dúvida. Né? Então a gente percebe isso já desde os alunos, depois os residentes, a gente percebe quem está lá é porque quer mesmo, porque Sim. gosta e ama os animais antes de tudo. Isso não é? sem a menor sombra de dúvida. Muito bem, professor Dr. Hataka. É uma alegria mais uma vez contar sempre aqui com a sua presença. Espero que o Saúde Animal, né, signifique algo, né, que venha ao encontro do seu desejo, do seu amor também pela profissão, Claro. que a gente tenha feito jus ao seu talento, Imagina. né, a sua responsabilidade, a pessoa, né, antes de tudo, a pessoa querida com todos nós aqui da TV. Então, eu tenho só que agradecer e espero que você possa voltar aqui outras vezes, independentemente de estando em Marília ou em outro lugar. Não, sem a menor sombra de dúvida. Eu que tenho que te agradecer, sempre fui muito bem recebido aqui, é sempre uma alegria vir aqui participar do seu programa, levar informação. Acho que assim, você só tem que te parabenizar, você tem uma visão muito particular de como o animal e a medicina veterinária e a população se relacionam, e você é muito feliz na forma como você enxerga isso. É sempre muito gostoso estar aqui conversando com você e sempre pode contar com a gente, independente dos rumos que a vida acaba a gente sempre tomando. Fica tranquilo, a gente sempre está por aqui. Obrigada. E à disposição. Obrigada. Nosso tempo, infelizmente, olha, passa muito rápido muito aqui, rápido. Né? E hoje, especialmente, um programa para nós, né, com um assunto que não é um assunto fácil, né, mas tratado dessa maneira, a gente fica até mais alerta, aprende muito, né, e com a sua presença é que faz toda a diferença para nós. Eu que agradeço. Obrigada por tudo mesmo. Imagina. Sucesso sempre, muita saúde, Eu paz, né, e realizações. Obrigada por tudo, professor. Obrigado, eu que agradeço, Lenisa. Olha, eu ficaria aqui horas conversando, né, com o professor Dr. Alessandro Hataka. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou, mas você continue acompanhando a nossa programação, as reprises e também os programas que estarão disponibilizados na internet, assim como esse, outros com o Dr. Hataka nós temos já lá no nosso arquivo do YouTube. Você pode rever esse e outros programas também, né, na internet, que fica até mais fácil para compartilhar. Obrigada a todos, uma ótima semana e até o próximo Saúde Animal. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.